Meus irmãos, tá estourado aí na internet falando sobre esses bebês reborn, né? Esses bonecos aí que parecem muito com uma criança real, que chega a custar aí até de 5 a 10 mil reais, muito caros, onde estão querendo Bolsa Família, né? Direito aí na fila de hospitais e tudo mais, coisa de doido praticamente, pode-se dizer. E meus irmãos, eu tenho algo para contar aqui para vocês. Algo que aconteceu comigo, não é uma experiência que aconteceu com outra pessoa. Não é algo que eu estou contando a história de que aconteceu com outro, não, mas aconteceu comigo. Eu pastoreava uma igreja e nessa igreja aconteceu um incidente, uma situação muito desconfortável com uma irmã dessa igreja. E o que foi que aconteceu? Está totalmente relacionado com essas questões dos bonecos. E eu vou já dizer para você o que foi que aconteceu. Mas antes de eu dizer para você, eu queria te pedir, que você se inscreva neste canal. Se inscreva neste canal e esteja sempre acompanhando os vídeos que eu estou postando aqui, falando sobre a palavra do Senhor, trazendo aqui, eu trago muitas vezes vídeos falando sobre coisas que acontecem na atualidade e como nós cristãos devemos se comportar diante de situações como essas. Meus irmãos, eu estava aqui gravando o vídeo falando aqui sobre os bebês reborns, falando aqui sobre o testemunho que eu iria contar e eu vou contar agora para vocês. E aconteceu uma série de coisas e não deu para mim continuar a gravação do vídeo. Só para que os irmãos, as pessoas que estejam vendo esse vídeo compreendam o quanto é sério este assunto que eu estarei falando aqui. Olha, meus queridos, o diabo, ele não quer que eu fale isso aqui neste vídeo, mas eu estarei falando sim. As pessoas que estão com essa brincadeira, que só pode ser uma brincadeira, esse negócio de bebês, de boneca, bonecos, meus irmãos, tomem cuidado. Se você é uma pessoa, toma cuidado com isso, Embora, se a gente for para a palavra de Deus, a gente não vai ver aí nenhum versículo que venha condenar dizendo assim, não tenham bonecos. Porque tem muita gente que tem um boneco como uma forma de ali descarregar emoções e ali às vezes passou por várias situações de perca ali de filhos e tudo mais. Mas meus irmãos, isso nunca vai preencher o espaço de uma criança real. Um bebê, uma boneca, por mais que ele seja tecnológico, que ele faça ali as necessidades fisiológicas, ele nunca será como uma criança real. E tem tantas crianças reais ali que precisam de adoção, em um lar de adoção, que sofrem muitas vezes, precisam ali de ajuda e as pessoas não se importam, não estão nem aí. Tantas pessoas lá na África, tantas criancinhas na África, passando por situações de necessidade. Eu vejo aí direto no TikTok, vários vídeos de pastores ali na África com aquela fileira enorme de crianças ali alimentando elas e tudo mais. E pessoal, tem muita criança passando por situação difícil. As pessoas estão invertendo os valores. Mas o que eu quero falar aqui é um testemunho que aconteceu comigo, real, sobre questões de bonecos. O que foi que aconteceu? Quando eu pastoreava uma igreja, ali em um assentamento, uma certa feita, eu percebi que o clima espiritual na região não estava bem. Eu percebi que havia uma sobrecarga maligna no ambiente e que necessitava fazer ali algumas campanhas de oração para repreender aquele mal. Assim que eu e a minha esposa começamos a orar, só a gente, sem chamar a igreja para orar ainda, a gente viu que o inimigo começou a se manifestar. E lá, neste assentamento, tinha um casal, e esse casal, eles começou a passar por umas crises, situação difícil, porque na família, a mulher, ela tinha uma boneca muito real, e essa boneca, pessoal, ela se apegou tanto com essa boneca, que ali era o filho dela, no dizer dela era o filho dela, e ela se apegou muito com essa boneca, e ela ficava ali, levava para todo lado, queria dar de comer,
né? E ela começou a passar por umas crises de opressão maligna, né? Opressão maligna, ela chorava por essa boneca e tudo mais. Pensa em algo aterrorizante, terrível, né? Ela queria estar sempre com aquela boneca e ela começou, a gente percebia que ela não estava bem, né, espiritualmente. Muitas pessoas dizem, psicologicamente. Pode ser que o inimigo se aproveitou da situação, porque ele é aproveitador mesmo, né? Ela estava passando ali por um momento de fragilidade e o inimigo se aproveitou. E ela se apegava com essa boneca de um tanto e tudo mais. Costumavam ir em uma aldeia, né? E essa aldeia, o Espírito Santo já havia testificado no meu coração que era um lugar de muita orgia, de coisas malignas, de várias coisas ruins. Satanás estava dominando aquela área. E ali, a gente vendo aquela situação, orando e clamando ao Senhor, a situação parece que se agravou ainda mais. E ali, logo depois que eu concluí a minha campanha com a minha esposa, eu lancei uma campanha de libertação com a igreja. Eu lancei uma campanha de libertação com toda a igreja, é uma campanha de 7 dias consecutivos, e começamos a orar, né? A orar. E ali chamamos aquela irmã que já tinha passado por tanta situação, já tinha sido internada no hospital. A gente foi até no hospital, oramos por ela e ela parecia estar endemoniada, mas ela não estava endemoniada, ela estava oprimida pelos demônios. Ela via coisas, via vultos, via pessoas falando, né? E ficavam falando toda a vida daquele bebê. E ali, o que é que acontece? Quando nós iniciamos a campanha, eu peguei aquele boneco, levei lá para minha casa, peguei uma pulseira, vários objetos que estava ali, a gente percebia que era algo que tinha vindo lá daquela aldeia. Uma pulseira, por exemplo, ela ganhou de uma índia lá. Levei para minha casa, né, chamei a minha esposa e oramos ali, tocamos fogo naqueles objetos, tocamos fogo, orando, cantando hino de sangue, repreendendo tudo aquilo ali, toda a opressão maligna sobre a vida daquela irmã. Fizemos a campanha de 7 dias. Irmãos, para a glória de Deus, a irmã ficou liberta, né? Ficou liberta, ficou bem, graças a Deus, está até hoje muito bem, abençoada. Fui lá esses dias, lá no assentamento, eu não sou mais pastor lá, mas eu fui lá e estava lá muito bem, para a glória de Deus. Então, meus queridos, muito cuidado com bonecos, muito cuidado com essa onda aí desses bonecos reborns, porque isso aí é algo que é perigoso, né? O inimigo muitas vezes ele se apropria, né, desses objetos. Ele quer ter autoridade sobre coisas que estão dentro da nossa casa. E se nós dermos espaço e legalidade, se nós não tivermos sabedoria, com toda certeza ele vai agir em consonância com isso. Então, meus irmãos, é isso que eu queria falar para vocês. Se você ainda não se inscreveu neste canal, já se inscreve, porque aqui eu, pastor Johnny Marques, estou sempre trazendo a palavra poderosa do Senhor, testemunhos e ensinando aquilo que eu sei sobre a Bíblia, sobre a vida de um cristão, e sempre o que eu costumo falar, né? Como um cristão deve agir diante do mundo, diante das situações que nos cercam. É com vigilância, é com prudência, né? É com sabedoria. E nós precisamos buscar sabedoria de Deus, porque tem coisa que não convém a nós. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.